Olá, este é o canal Longe Perto dos 60 e o tema será hoje o mercado de trabalho após os 60 anos. Existe colocação para as pessoas depois da aposentadoria? E a questão da discriminação por idade, isso acontece mesmo? Esses e outros aspectos nós vamos conversar hoje aqui comigo, Roselena Schuch Santos, psicóloga gerontóloga. Lamentavelmente, nós estamos numa sociedade, talvez numa época, onde a discriminação está presente em tudo quanto é lugar. Então, a discriminação por gênero, por raça, por religião, por que não haveria de ter a discriminação por idade? Sim, nós temos discriminação por idade em relação ao mercado de trabalho. Gestores de carreiras, especialistas de relações públicas têm percebido que as competências do profissional depois dos 60, dos 65 anos está muito parelha em relação ao profissional mais jovem. E inclusive com a vantagem de que ele tem a experiência. Ainda assim, mesmo os profissionais tendo um bom nível de qualidade, as companhias, as que conseguem ter uma meta de captação ou de retenção do seu profissional com mais de 65 anos, se limitam a buscá-los para o relacionamento com o público, no sentido de vendas ou do atendimento ao cliente. O desejo da pessoa manter-se trabalhando é um trabalho muito sofrido e muito individual, e isto foi matéria do Estadão há algum tempo atrás. Mas estudos estão sendo feitos, e aí uma consultoria PwC, que eu não conheço, mas junto com a Fundação Getúlio Vargas, fez um estudo, e aí a fundação super reconhecida, sobre o envelhecimento da força de trabalho, e eles concluíram que 1% entre muitas centenas de empresas no Brasil consegue ter na sua equipe um profissional com mais de 65 anos trabalhando para eles. Lamentavelmente, os scores são tristes e ali eles também conseguiram identificar nas respostas das empresas que entre 60% e 70% das empresas eles acreditam que o profissional, depois dos 60 e 65 anos, ele se torna muito caro, que estas pessoas com mais idade são pessoas que têm dificuldade de se ajustarem às novidades e que têm como característica a acomodação. Aqui vem um preconceito, porque já tem um estereótipo e que a gente já discrimina. E vamos analisar estes aspectos levantados neste estudo sério por estas instituições. O profissional que tem uma trajetória dentro de uma empresa, ele cresce, ele se aperfeiçoa, ele se qualifica e sim, ele vai ter um salário mais alto. Mas vamos lá, uma pessoa que chega verde numa empresa, ela precisa de um tempo para ter o rendimento que aquela que já está no topo tem. Esta vai precisar de mais tempo, vai errar mais. Então, em termos de resposta, provavelmente a resposta do profissional mais caro também possa ser uma resposta melhor. Então, não haveria prejuízo para a empresa. Quando nós falamos que o profissional tem dificuldade para se ajustar às nova tecnologia, à modernidade, eu fico pensando, por quê que se diz isso? Será mesmo? Hoje mesmo eu li uma reportagem de uma senhora de 81 anos que defendeu uma tese de doutorado. Uma mãe de santo, uma mulher negra, idosa, defendeu o doutorado numa faculdade federal, Universidade Federal do Paraná. Então, a princípio, tudo aquilo que não se espera desta pessoa. Mas o que essa pessoa tem de diferencial? A capacidade de se reciclar, de se modernizar e, acima de tudo, de querer evoluir. Então, não está na falta de condições, mas muitas vezes é um querer.
Bom, eu não quero mais me reciclar porque essas modernidades não me seduzem. Bom, isso é outra questão. Mas quando o profissional quer, ele está apto a se renovar na tecnologia e em tudo que está à disposição dele. Às vezes não está à disposição dele, e aí é a questão. E a acomodação. Vamos ver. A acomodação é uma questão, uma característica das pessoas. Tem pessoas mais acomodadas, tem outras não. Quando a gente quer, a gente desacomoda. Quando a gente não quer, a gente acomoda. Mas também existe o risco do idoso que quer continuar trabalhando e vê ali na frente, eles vão me dispensar. Eu quero trabalhar, mas eu sei que a minha condenação está ali. Eu vou ser excluído deste contexto. E aí a minha motivação cai, e aí a minha acomodação pode sim estar presente, mas porque eu gostaria de realizar sonhos ainda dentro daquele contexto, dentro daquela proposta de trabalho, e não estão me dando chances. E a acomodação, então, não é porque é mais velho, é porque o quadro, as circunstâncias levam aquela pessoa a dar aquela resposta. Então, aqui tem preconceito na limitação que se cria ao idoso, na condição de resistência, de acomodação, que não é uma característica do idoso. O idoso que quer muito trabalhar, e ele já está numa empresa, no topo, então ele sai de executivo para ser um empreendedor, para ser um consultor, e ele continua numa situação favorável. Se ele não é um empresário e ele quer continuar trabalhando, a empresa vai dispensá-lo, ele teria que ter pensado nisso com mais tempo, quem sabe a partir dos 50 anos já pensando o que ele vai querer fazer, como vai fazer, aonde vai buscar, quer dizer, ele precisa de um planejamento. Em relação a isso, até eu tive o retorno de uma pessoa que me assistiu num outro vídeo, quando eu falava sobre projeto de vida, e que, citando uma terceira, disse: planos são bons, são necessários, mas o planejamento é fundamental. Sem ele, talvez a gente não alcance os nossos planos. E o planejamento é aquilo que vai se ajustando e se renovando e se reformulando para que os planos sejam atingidos. Então é fundamental um bom planejamento para que a inserção no trabalho depois ou a manutenção do trabalho depois dos 60 seja fato. Se o idoso que quer trabalhar não fez o planejamento com antecedência, não quer trabalhar com o público, ele tem ainda algumas opções. Ele pode trabalhar na informalidade, ele pode trabalhar numa nova perspectiva como empreendedor e pode trabalhar também como voluntário em situações de assistência a instituições carentes, à população. Então, como voluntário, se a pessoa já tem uma condição que não precisa do recurso econômico, seria uma forma de continuar trabalhando, se gratificando com a atividade produtiva profissional, mas abrindo mão deste retorno financeiro, porque de uma certa forma é difícil no mercado e eu não preciso. Se eu preciso, eu vou ter que rever, porque é a informalidade que vai me permitir o empreendedorismo. É importante, ainda assim, independente de que eu não tenha feito os planejamentos anteriores, que eu faça um planejamento em que momento eu esteja para prosseguir no mercado de trabalho. Aquele grupo de pesquisa ali da Fundação Getúlio Vargas, eles também concluíram que uma das saídas seria que as empresas pudessem se adaptar e investir para profissionais como fez a BMW em 2007. Vejam só que à frente essa empresa se encontra, que organizou nas suas estações grupos de pessoas com mais de 55 e outras estações normais,
E deu tão certo, em algumas situações, inclusive com maior produtividade nas estações comuns, normais, que eles da Baviera foram para a Áustria, para outras estações na Alemanha, nos Estados Unidos, porque deu resultado. Então, eles acolheram, prepararam e deram vazão para os profissionais com mais de 55 anos trabalharem e com alta produtividade. Funcionou, deu certo. Mas a gente também tem que olhar a realidade. Nosso mercado de trabalho não tem vaga para os jovens. Está faltando trabalho para os jovens. Está faltando trabalho em todas as etapas e áreas e momentos da vida. Então, por que investir no idoso se o idoso, teoricamente, já teve o seu tempo, já teve a sua oportunidade? Vamos dar a oportunidade, já que temos pouco trabalho, para os jovens. Essa é uma matemática complicada, porque a gente relega um grupo que poderia estar dando respostas e quem sabe a gente pudesse estar investindo e abrir um mercado de trabalho para jovens, para adultos médios, para idosos, porque todos juntos traríamos mais benefícios, traríamos mais recursos para as empresas, para os países, nós poderíamos trabalhar a minimização da pobreza, enfim. Não sei como, mas isto teria que ser melhor pensado numa amplitude que foge da nossa possibilidade. Mas o que está nas nossas mãos é planejem com antecedência. O mercado não está fácil, quem quer trabalhar vai ter que se esforçar numa luta individual. Espero ter contribuído trazendo este tema, espero ter dado alguma dica e se ficou faltando algum detalhe, deixe por escrito aqui embaixo que eu retomo e trarei novamente. Peço que se gostaram, deem a sua aprovação no like, retornem que eu estarei aqui. Até a próxima!